Iniciaremos no versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançar-nos-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhes Jesus: entendeste todas estas coisas? Disseram-lhes eles: sim, Senhor. E ele disse-lhes: por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, se retirou dali, e, chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Nós temos, irmãos, conhecimento que todas as operações de Deus dependem da crença. Não era diferente com o Senhor Jesus, que onde havia aquele que cria, ele mesmo chegou a dizer: tudo é possível aquele que crê. Mas crer, irmãos, é um dom de Deus. A pessoa não crê porque quer crer. Isto vem de Deus e nasce dentro do ser da pessoa. De crer, mas crer no Senhor Jesus. Porque as pessoas no mundo creem também. Cada um crê naquilo que acha que realmente é. Mas a nossa crença que aqui se refere é crer que Jesus é o Filho de Deus e que nosso Deus tem para nós um trabalho para nos levar à sua glória. Quem consegue acreditar nisso com seus sentimentos e de coração, então é uma pessoa crente em Jesus Cristo. Mas, irmãos, vejam que ali, próximo, ou na cidade onde ele vivia, e conhecido de todos, era o local que ele havia vivido durante a sua infância e juventude também, e a família dele, nem todos criam. Então ele não fazia nem maravilhas por causa da incredulidade deles. Quer dizer, não alcançava de Deus ou do Senhor, através de Jesus Cristo, favores, porque não conseguiam crer. Ora, nós temos que dar graças a Deus, primeiro que somos chamados de crentes em Jesus Cristo. Há muita gente que às vezes testemunha, diz: graças a Deus que eu sou crente da congregação cristã no Brasil. Mas na verdade não é essa a nossa crença. A nossa crença é em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aí que reside a nossa fé e a esperança e a nossa crença. Então nós estamos incluídos, irmãos, no número dos crentes. E por conta disso, nós também podemos ver muitas maravilhas. E alguém pode dizer: mas eu não vejo maravilha nenhuma, não vejo ninguém sarar de nada, estou aqui, só ouço
as pessoas dizem, é porque nós não paramos para ver. A maior maravilha, que não há dinheiro que pague, é o resgate, ou seja, tiraram-nos da condenação eterna de onde nós estávamos, e sermos colocados neste caminho com a viva esperança de herdar a glória de Deus. Esta maravilha, irmãos, é incontável o seu valor. Ninguém pode avaliar isto e dizer quanto custa o resgate de uma alma. Então esta é a maior maravilha que aconteceu para aqueles que creram em Jesus, o Filho de Deus. Então já alcançamos esta maravilha. As demais acontecem muitas coisas na nossa vida que nós não percebemos, mas Deus está operando, nos guardando, nos livrando. Mas aqui, irmãos, o fundamento deste parágrafo é que o Senhor Jesus está fazendo comparações do reino de Deus, comparando aquilo que ele estava oferecendo à humanidade que estava ao redor dele e que ficaria depois para o futuro de toda a humanidade, era livrar da condenação eterna. Não há o que comparar com este grande ato, este grande bem que o Senhor tem feito para aqueles que creram nele. E este parágrafo, como disse, ele traz aqui algumas comparações do que é o reino dos céus. O primeiro que ele fez, ou a primeira comparação, ele dizia que era igual a um tesouro escondido. E parece que foi o último hino que nós cantamos aqui, que fala de um tesouro. De modo, irmãos, que este tesouro, que o Senhor nos deu a graça de termos acesso a ele, é comparado então com um homem que encontrou um grande tesouro, uma riqueza enorme, mas não lhe pertencia, estava num local onde tinha um outro dono. Mas o que ele fez foi lá, adquiriu aquele terreno, aquela terra, onde estava ali aquela riqueza, comprou. E uma vez tendo comprado e estava pagando, ele já tinha o direito de posse. Não tinha o domínio, mas ele tinha o direito, porque ele comprou, estava pagando. E na medida que ele ia pagando, ele ia então alcançando condições de usufruir daquela riqueza que estava escondida ali. Esta comparação, irmãos, é maravilhosa com respeito à nossa vida espiritual. Estamos sobre um local de uma riqueza de valor incomparável, mas está escondida. Para nós termos acesso, nós temos que buscar e procurar. Então, como esta comparação? Em outro evangelho fala que o homem tinha isso aí enterrado, estava na terra, no fundo da terra. Para ele ter acesso, ele tinha que cavar, tinha que buscar, tinha que trabalhar para alcançar aquela riqueza. Nós a mesma coisa, irmãos. Estamos numa graça maravilhosa. Já somos crentes, já fomos chamados a este caminho e já temos então o direito de posse dessa grande riqueza que é a vida eterna, com glória nos céus. E as coisas pertencentes a ela, nós precisamos acessar, precisamos buscar, precisamos procurar. Ela não vem só para nós. Nós temos o dever de procurar, ver onde que está. Está escondido aqui, mas onde é que está? Eu preciso usar, porque antigamente, irmãos, eu digo isso porque eu conheci esse lado. Na região onde eu moro, havia muitas chácaras, e as pessoas que moram, todos portugueses antigos, trabalhavam na chácara, e homens de muita posse, tinham muito dinheiro, ricos porque tinha muita terra, mas eles trabalhavam ali no campo, plantando nas lavouras que tinham, que eram de verduras e outras coisas para vender. Então eles tinham riqueza, mas andavam numa miséria tremenda, irmãos. Eu me lembro de um que congregava conosco na Guarda, era menino, ele era de tamancos, de madeira, mas era um chacareiro, e quem olhava ficava com pena, ele, coitado, assim, olha a roupa dele, olha o estado dele, que miséria, que pobreza. Era a impressão que nós tínhamos, mas ele tinha muita riqueza, muito dinheiro, e guardava o dinheiro, só que vivia na pobreza.
Comparemos isto agora conosco. Estamos sobre um lugar de uma riqueza enorme, é um tesouro que ninguém pode imaginar. E muitas vezes nós vivemos na pobreza. Tanta coisa que nos falta, que não é material, estamos falando espiritualmente. Quanta coisa que falta para nós, irmãos, das virtudes de Deus, para a gente agradar a Deus, porque essa é a finalidade nossa. E agradar a Deus não é somente para as coisas desta vida, para socorrer a gente na aflição, no aperto, na doença, não é só isso. Isso também sim, mas principalmente espiritual, que é para nós chegarmos perto do Senhor. Então nós temos, mas tem que buscar, tem que procurar. E como é que nós procuramos? Fazendo o que vocês estão fazendo aqui hoje. Vamos à casa do Senhor. Por que é que a Irmandade veio congregar aqui hoje? Veio correndo do trabalho, às vezes nem jantou ainda. Outros vêm aqui, a irmã vem correndo, andando e já tirando da bolsa o véu e correndo, não dá nem tempo de orar. Por que isso aí tudo? Eu preciso ouvir a palavra de Deus. É porque nós estamos querendo encontrar coisas do nosso tesouro escondido. Nós estamos aqui congregados hoje, irmãos, e nós temos direito de usufruir das riquezas de Deus. Então não devemos viver na pobreza, mas isso é no sentido espiritual. E no sentido espiritual, a pobreza significa falta das virtudes de Deus. E as virtudes de Deus são as qualidades dele que ele manda para o homem que busca. Jesus, está escrito que ele subiu ao alto, levou cativeiro o pecado, mas deu dons aos homens. Esses dons é dádiva, riquezas de Deus que dá para nós que procurarmos e buscarmos. Então quem veio aqui hoje congregar esperando encontrar alguma coisa de Deus para preencher o vazio que está no teu coração, você procura muitas vezes encontrar um apoio, encontrar um meio de se libertar de tantas angústias, opressões e tormentas desta vida, e não encontra. Então vem à casa de Deus. Quem sabe Deus fala comigo. Então está aqui a palavra agora falando contigo, que vieste aqui para ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus traz para nós nesta noite acesso às riquezas de Deus. Vamos citar alguns exemplos, irmãos, de qualidades que nós precisamos. Paciência. A gente perde a paciência por qualquer coisa, não é assim, irmãos? No trânsito, perde a paciência. Em casa, perde a paciência com o marido, perde a paciência com a mulher, com os filhos, ou os filhos com os pais. Por qualquer coisa, sumiu a paciência, nós já ficamos atribulados e perdemos até o rumo. Então precisa cavar um pouquinho para buscar um pouquinho de paciência. Humildade, mansidão, temperança, que é o equilíbrio. Nós vamos precisar, nós já precisamos de tudo isso. Temor de Deus, amor, que é a caridade, e caridade fraternal. Nós precisamos disso para a gente viver melhor neste mundo, irmãos. Porque quem não tem isto, sofre demais. Já chega os sofrimentos naturais da vida presente. Já é demais para nós. Sofre os apertos desta vida, tantas tribulações como seres humanos. Agora, espiritualmente, irmãos, nós não podemos sofrer tanto. Nós temos que gozar um pouco do que nós temos. Precisamos nos alegrar espiritualmente. Basta as tristezas desta vida presente. Paulo escreveu, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, renovamos dia a dia. Quer dizer, aquilo que é de Deus precisa ser renovado dentro de nós, precisa crescer, precisa aumentar para a gente não sofrer muito. Já chega o sofrimento que a Irmandade tem trabalhando, lidando com esta vida presente, em negócios, em tantas coisas que a gente vê contrariedade. Já chega isso, já basta. Mas pelo menos na vida espiritual que haja um pouco de paz, de alegria, de felicidade em ser uma serva de Deus, um servo de Deus. Isso aí tem que estar forte em nós. Temos que considerar, Senhor, eu estou sobre uma riqueza enorme, mas eu estou na pobreza.
Eu sei que tu tens tudo para me dar, que eu estou na tua graça, mas me falta esta felicidade, esses momentos de alegria que eu preciso para viver. Me dá um pouquinho. Se a irmandade hoje aqui ouvindo esta palavra tiver uma predisposição, boa vontade em alegrar-se um pouco no Senhor por causa das aflições deste tempo presente, vamos permanecer ligados com o Senhor. Pode ser que neste culto mesmo Ele mande dos céus um pouquinho da alegria de sermos filhos e filhas de Deus. Bendito seja o Senhor. Não nos conformemos com este mundo, irmãos, porque este mundo jaz no maligno, está escrito. Também não conformemos de viver sofrendo em cima de uma riqueza tão grande, porque vivemos sempre de mau humor, irritados, descontentes com a vida, predispostos a reagir por qualquer coisa. Por que viver deste jeito? Por que viver sempre, irmãos, rangendo os dentes? Parece que nós queremos abraçar alguma coisa que não existe e nós não alcançamos. Sendo que temos o Senhor que conforta a nossa alma, que consola os nossos corações. Pelo menos quando nós estamos congregados dentro da casa do Senhor, é bom que o Senhor venha e manifeste um pouco da sua alegria, que enche o nosso ser. Hoje nós tivemos reunião de manhã e à tarde a reunião de anciães. Deus nos trouxe uma alegria tão grande, irmãos, que a glória dos irmãos estavam lá. A glória de Deus encheu aquele salão. Servo de Deus glorificava, não tinha o lenço na mão enxugando lágrimas, outro dando glória a Deus. Por que isto? Porque nós estamos desfrutando das riquezas que nós temos. A Irmandade gostaria de nessa noite provar um pouquinho de que Deus é bom, de que Deus nos ama, de que Deus habita dentro de nós, que Deus tem prazer que estejamos perto dEle. Perto está o Senhor dos que o temem e esperam na sua misericórdia. Como cantamos o hino, falando de tesouro, veio avante esta palavra que fala do tesouro escondido. Mas hoje, conforme o desejo de cada um, Deus pode começar a desvendar alguma coisa misteriosa e trazer para ti uma alegria, um prazer, um contentamento. E dizer, sou crente, mas sou crente feliz nesta graça. Bendito seja o Senhor, irmão. Ser crente e infeliz é tempo perdido. Porque para ser crente nós já temos dificuldade. Vivemos dentro de um espaço limitado espiritualmente. Não vamos onde gostaríamos de ir, não fazemos o que gostaríamos de fazer, e assim por diante. Temos um limite pequeno. Agora, dentro desse limite pequeno, não ter alegria, não cantar com comunhão, não sentir a presença de Deus, não ter prazer naquilo que é de Deus, é melhor morrer. Mas quem estiver aqui, ainda que esteja nessas condições, desperta-te em nome do Senhor Jesus e alegra-te nesta noite, porque o Senhor, pela palavra, quer derramar um pouquinho da alegria de servir ao Senhor nesta bendita graça e deixar para trás, irmãos, as aflições desse tempo presente, que não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Há de ser revelada naquele dia quando o Senhor vier, mas Ele dá para nós amostras desta glória. Deus poderia muito bem nesta noite dar uma amostra da glória dele aqui, nesta casa de oração. Ai, irmãos, aproveitemos a oportunidade que o Senhor está franqueando a nós. Quem precisar da alegria de servir a Deus, do prazer de cantar, de servir. Eu fiquei encantado com os irmãos quando disseram amém, que eu vi um amém aqui que encheu esta casa de oração. Por que isto? Porque estão felizes de estar aqui. Então receba agora pela vossa comunhão a felicidade de estar na casa do Senhor. Santo é o Senhor, e não saia ninguém daqui do jeito como entrou,
mas saia daqui dizendo: sou crente em Jesus. Sinto que Jesus habita em mim. Sinto que tenho riquezas guardadas dentro de mim. Quem perceber que está aqui empobrecido e o adversário zomba de ti, porque ele vem e te tenta, você cai. Pois ele mesmo te condena. Traz uma coisa ruim, você tropeça e erra. O próprio adversário vem zombar de você depois. Está vendo? Você não é crente. Por que você falou isso? Por que você fez aquilo? Por que você cometeu aquilo? E o próprio inimigo que põe, irmãos, diante de nós um prato que nos tenta e nós tropeçamos, é o mesmo que nos vem criticar. Mas até agora, receba agora na tua comunhão o poder de Deus e repreenda este mal no nome do Senhor Jesus. Pare de meditar nos insucessos, que nós temos um defeito, irmãos. Temos mais facilidade de cultivar o insucesso do passado, as mazelas, sequelas, as dores do passado, as angústias que nos acompanharam nos dias passados, do que pensar no agora. Vamos pensar um pouquinho no agora. O que passou, passou. Pense neste momento. O que é que Deus está querendo fazer aqui no Jardim Paulista nesta noite? Quer nos dar uma alegria vinda dos céus. Quem chora pela tristeza e angústia, chore agora pela alegria do Espírito de Deus. Santo é o Senhor. Esse é o prazer de Deus, irmãos. Os irmãos acham que Deus tem prazer de ver o crente encostado, lastimando, lamentando, só pensando no que aconteceu todo esse tempo passado, na vergonha que passou, na calúnia, na ofensa, nas agressões malignas que acontecem com todo mundo, e a gente fica ali cavando isso aí. Para de cavar essas coisas. É como quem vai no cemitério cavar. O que vai encontrar? Podridão? Coisas mal cheirosas? Mas entra aqui agora e nesta graça, cave na comunhão, agora mesmo. Fique em comunhão. Espere o Senhor se mover. Você vai encontrar riquezas do alto que te fará enobrecer nesse caminho maravilhoso. É o recado para nós desta noite. Quem veio aqui, irmãos, falido, caído, desanimado, saia daqui agora com uma nova esperança. Deus está comigo. Não sou pobre e miserável, sou um homem de Deus, uma mulher de Deus. Deus seja louvado. Agradeçamos a Deus em oração. Chamemos um hino. Dois, 8-3. 283. Aleluia, Jesus.